tudo que você faz de bem por alguém está trabalhando a teu favor hoje. Não passe esse vídeo até você terminá-lo de ouvi-los. Apenas 10 minutos para você refletir sobre essa história real, verdadeira, ao qual nós vamos expor aqui e procurar refletir, de vermos a importância que existe no universo e no mundo em que nós vivemos, o fazer o bem a alguém. Talvez você já tenha experimentado na sua vida o bem que você tenha feito a alguém que não merece, a alguém que nunca te retribuiu, que nunca te reconheceu, tal bem que você fez a essa pessoa. Isso possa até ter te deixado decepcionado, e muitas vezes levando o teu coração para o lado de acreditar que não vale a pena fazer o bem. Pois é, a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz vários relatos acerca de pessoas que fizeram o bem e no seu devido tempo foram retribuídas de forma grandiosa. Assim aconteceu com esse homem. E quando se faz o bem, não é porque você queira fazer o bem, é porque há algo dentro de você que diferencia você das outras pessoas. Deixa eu ler aqui no livro de Esther, no capítulo 10, versículo 3, dando algumas referências acerca de Mardoqueu. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do império, logo depois que o rei Assuero. Xerxes era um homem notável, ilustre, de grande influência entre todos os judeus e amado pela multidão de seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem de seu povo, promovendo a justiça, o bem-estar entre todos de seu tempo. Mardoqueu não fazia acepção de pessoas. Mardoqueu ele não escolhia quem fazia o bem, porque havia dentro dele exatamente essas qualidades ao qual nós acabamos de ler aqui. Ele era notável, era diferenciável. A história de Esther é uma das histórias, e de Mardoqueu é uma das histórias mais divulgada e conhecida em um meio evangélico, no meio cristão, e até mesmo por muitas pessoas, mesmo não tendo lido a palavra, mas com certeza em algum momento já ouviu falar, pelo menos de Esther. Esther era uma escrava que vivia na casa do seu tio Mardoqueu. Ela saiu do seu país, porque o seu país estava devastado, passando necessidade, e ela foi se abrigar nesse outro país, distante, na casa desse tio dela. E nós já conhecemos a história, e muitos judeus foram para lá também, para as províncias, ou seja, regiões daquele país, e passaram a viver e construir suas famílias, seus lares, nessa região e nesse país. Mas sempre há alguém que Satanás levanta para parar você, para impedir você
de chegar aonde Deus projetou você chegar. Mas se você olhar para Deus e não para as circunstâncias e os problemas, não olhe para a realidade humana, olha para a realidade de Deus. Qual é a realidade do homem e a realidade de Deus, pastor? A realidade do homem é que nós nos deparamos com as impossibilidades. Nós temos a nossa impossibilidade porque somos humanos. Quando olhamos para Deus, nós vemos uma outra realidade de um Deus que não enxerga impossibilidade, que tudo é possível a Ele porque Ele é Deus. E aconteceu que, entre os planos de Deus, Deus pega aquela escrava e torna ela rainha. Não vou dar aos detalhes. Mas Deus já coloca porque Deus enxerga lá na frente que alguém vai se levantar contra todos os judeus naquele país para tentar matá-los. E foi feito todo esse plano. Todo esse projeto maligno foi feito por um homem. E Mardoqueu, ele percebe que o fato de Deus ter colocado Ester no palácio como rainha foi exatamente para defender os seus irmãos, defender o seu povo. Mas hesitou um pouco, com medo, porque ela não poderia apresentar-se diante do rei, e se o rei não estendesse o cetro para ela, ela morreria. Mas ela pediu a todos os judeus que fizessem jejum durante 3 dias, antes dela ir falar com o rei, e ela vai falar com o rei, e o rei então estende o seu cetro para ela, e pergunta a ela o que está acontecendo, e ali vai desenrolando todos os acontecimentos. E esses acontecimentos, eles passaram a ter um peso maior quando o rei, ele não consegue dormir. Deus tira o sono dele. E ele então pede às pessoas responsáveis que estavam com ele ali, para que pegasse o livro das crônicas, das histórias contadas dos reis passados, para ler para ele, para que o sono chegasse a ele. Aí chega-se no que se está lendo a respeito de Mardoqueu, que ele fez um bem a um rei anterior, impedindo que uma trama para matar o rei fosse executada. E então o rei, nesse momento, pergunta: mas o que foi feito de benevolência, de retribuição, de reconhecimento pela vida desse homem, Mardoqueu? E os soldados disseram: não foram feito nada. Então ele vai, o rei determina honrar Mardoqueu, chamando exatamente a pessoa que planejou matá-lo através de um decreto, para que pelas ruas da cidade passasse Mardoqueu com todas as vestes reais em seu cavalo real, porque essa foi uma indicação exatamente da pessoa que desejava matar Mardoqueu. E não só Mardoqueu, mas todos os judeus que estavam naquelas províncias daquele país. No final dessa história, nós lemos aqui que ela termina exatamente com essas características. Era um homem notável, ilustre, de grande influência, amado pelos irmãos, pela multidão dos seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem de seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar em todos de seu tempo. Faça isso. Promova a justiça e o bem-estar em todo o tempo, a todos do seu tempo, no nome de Jesus. Faça isso e Deus irá te retribuir, com certeza, na hora certa de Deus. Deus te abençoe. Uma boa tarde. Amém. Louvado seja Deus. Lembramos sempre, o Senhor é